Se o YouTube te recomendou esse vídeo e você simplesmente clicou, eu tenho que explicar que essa é a parte 2. A parte 1 está lá no nosso canal, então pausa esse vídeo, vem aqui na descrição dele, clica lá na parte 1 para você assistir e poder aproveitar melhor o conteúdo. Agora, se você já é inscrito no nosso canal, já assistiu a parte 1, estava aí aguardando ansiosamente a parte 2, então continue assistindo. Olha, neste vídeo, o que eu pretendo fazer? Duas coisas. Primeiro, eu já tinha um material antigo da época da parte 1, que eu não quis colocar na parte 1, porque achei que ia ficar muito extenso, em que eu continuo a explicação lá, até utilizando o nosso quadro branco e tal, principalmente falando sobre as entrelinhas, o que a gente fez. E eu vou acrescentar também neste vídeo, a segunda coisa, que são comentários que vocês fizeram em qualquer um dos vídeos aí da nossa playlist do canal sobre agrofloresta, e eu vou aproveitar para responder os principais comentários. Gente, a gente adora os comentários de vocês, então, quando acabar esse vídeo, se ainda tiver assim fresquinho com as informações, por favor, comente, fala se você está gostando, se tem alguma dúvida, porque a gente adora receber os comentários, a gente sempre responde e assim a gente vai sabendo como que a gente pode melhorar. Então agora, vamos voltar lá para o quadro branco, dando continuidade ao que eu estava falando na parte 1, explicando sobre a nossa agrofloresta. A horta tinha apenas esses canteiros iniciais, nas entrelinhas, nas 7 entrelinhas, feito uma vez por semana. E sobrava toda essa região aqui. Essa região aqui a gente não conseguia, no início, manter ela com matéria orgânica. E aí dava mato. E aí nós optamos por plantar o capim-mambaça, que dá muito grande, vou colocar uma foto aí para vocês verem. E aí a gente ia roçando ele e deixando que ele próprio ficasse ali tampando o solo. Foi a solução que a gente encontrou. E nessa região também, em alguns momentos, a gente plantava roça, milho, mandioca, abóbora, essas coisas. E em outras entrelinhas, a gente plantou árvores de menor porte, por exemplo, jabuticaba em uma delas, cacau em outra entrelinha, framboesa em outra. Nossa, a framboesa deu demais aqui, dá muito rápido, é uma maravilha, vendi muito. E também, esqueci de falar que depois, posteriormente, acho que uns 2 anos depois da agrofloresta pronta, Bruno fez um curso sobre café, até tem um vídeo dele ensinando como torrar café em casa, de forma amadora, né? Aqui no canal, vou colocar o link também na descrição desse vídeo para facilitar para vocês. Mas nós plantamos também, então, aqui café, um café especial aqui do Cerrado, já acostumado com sombra, próprio assim para agrofloresta mesmo. E nas entrelinhas, Bruno também tem vontade de completar agora plantando mais café. É um viciado em café esse meu marido, nossa, e faz questão do café ser maravilhoso. O café dele, ó, gostoso demais, vocês nem imaginam, tem umas notas de mel que a gente não entende como que é. Nossa chácara chama chácara colmeia e o café justamente tem notas de mel, a gente fica impressionado. Aqui é a nossa última linha de árvore dessa parte aqui da agrofloresta e logo em seguida então a gente fez esses postes aqui de eucaliptos de quando em quando para fazer um plantio que a gente tinha pensado de maracujá aqui, mas no momento não tem nada plantado. Aqui estamos na nossa primeira entrelinha de árvores, onde nós plantamos jabuticaba sem ser enxertada, jabuticaba original. Então, aqui, outro pezinho aqui bem sofridinho, ó. E aí vamos andando de quando em quando. Esse aqui morreu. Aqui outro. Esse aqui a formiga pegou, mas tá aqui ainda, brotando. Outro. Então, vem até lá no final, estão bem pequenos ainda. Aqui nessa, então, essa é a nossa primeira entrelinha com jabuticaba. E a anterior, que eu mostrei, aqueles postes de eucalipto já não é entrelinha. Essa aqui, então, é a primeira, foi jabuticaba. Aqui na nossa segunda, entre a segunda e a terceira, a gente plantou esse tipo de framboesa do mato, que tem vídeo no canal mostrando mais de perto, então não vou me dedicar muito explicando sobre a framboesa, tá bom? Agora, então, entre a terceira e a quarta linha, nós plantamos cacau aqui, ó. Pezinho de cacau aqui, aí outro aqui, esse também a formiga pegou, tá sem folhas, e assim sucessivamente a linha inteira cacau. Bom, agora eu vou falar de algumas observações ao longo desses 6 anos. Eu achei que a gente exagerou
A gente fez uma agrofloresta grande demais para a nossa situação familiar. Porque nós não temos um ajudante, um caseiro que ajude todos os dias. A gente tem diarista que vem agora atualmente 2 vezes por semana. Então ficou pesado para a gente cuidar. Então, em alguns momentos, a agrofloresta estava assim, vamos dizer assim, não entrável para uma mãe com 2 filhos pequenos. E tava com mato alto, a gente não tava conseguindo manejar e tal, aí dava aquele desespero, porque ela já tinha sido tão bonita, já tínhamos feito uma horta tão maravilhosa, e de repente a gente não tava mais dando conta de manter daquele jeito. Então, se pra nossa realidade a gente tivesse feito 1/4 disso aqui, né, e aí depois que as crianças crescerem, fazer outro quarto, teria sido um pouco mais leve, com menos trabalho. Mas quando a gente contrata assim, mais diaristas e dá uma limpa assim, faz aquele manejo, aí a gente fica assim, não, valeu a pena, foi bom demais, esse tanto de fruta que a gente tem, esse passeio que dá pra fazer com as crianças aqui dentro, enfim, é gostoso demais passear lá quando ela está bem cuidada, né? Então, assim, arrependo, eu fico meio na dúvida. Mas talvez, né, se você é só uma família que não vive só disso e que vai poder, sei lá, só no final de semana cuidar no seu sítio, você não mora lá e tal, recomendo fazer menor, tá? Então essa aí é uma dica. E algo que a gente fez que foi muito importante é um mapa da agrofloresta. Porque quando as árvores estão crescendo, você esquece depois o que você plantou ali. E aí, se você não fosse um botânico, um biólogo que tem muito conhecimento das plantas, você olha para aquela planta e fala assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Que árvore é essa? Você não lembra mais. Então anote, faça um mapa de tudo que você plantou, que aí você reconhece as plantinhas depois. Então nós temos esse mapa, eu sei tudo que está aqui, inclusive as que morreram, as que estão no lugar e tal. Já postei esse mapa no outro vídeo da agrofloresta de manutenção com 6 anos, mas vou postar nesse também. Quando eu colocar a foto, é só você pausar o vídeo para ver com calma, se você quiser, tá bom? Uma coisa que nós fizemos em uma entrelinha foi, depois que a gente colheu pela primeira vez os eucaliptos, a gente colocou de 3 em 3 metros um eucalipto e colocamos uns 5 arames entre eles para plantar chuchu e maracujá. Mas a gente fez isso justamente numa época em que a agrofloresta estava muito sombreada, precisando de manejo. Aí não foram bem, nem o chuchu nem o maracujá. Queremos replantar agora que a agrofloresta vai ficar mais ensolarada com o manejo que está sendo feito, e aí eu conto pra vocês se deu certo, tá bom? Mas é uma coisa bacana de se fazer aqui na entrelinha, ficou bem bonito no início, os eucaliptos assim, com os arames, né, pra plantar esse tipo de trepadeira. Outra linha, então, a linha de árvore, aqui no centro, na entrelinha, então, a gente colocou esses postes de eucalipto com fios para poder plantar maracujá, para poder plantar chuchu, essas trepadeiras. E no momento, né, agora não tem nada plantado ainda, porque estamos justamente finalizando o manejo e vamos colocar refazer nossa irrigação. E aí quando a irrigação então estiver em pleno funcionamento, lembrando que estamos na seca, e aí nós plantaremos alguma coisa. Respondendo então, conforme prometido, algumas das perguntas. Qual eucalipto nós plantamos aqui na nossa agrofloresta? É o Urograndes. O Urograndes é uma espécie híbrida, a junção do eucalipto grandes com o Urophyllus. Vou colocar os nomes aqui de baixo para vocês verem. A gente escolheu essa variedade porque foi a que nos foi indicada no curso do Sítio Semente com o João. O link desse vídeo com o resumo desse curso está aqui na descrição do vídeo. Não deixe de assistir. Bom, mas na verdade você pode plantar qualquer tipo de eucalipto. Esse aqui no DF, Distrito Federal, foi muito bem e eu recomendo. O único tipo de eucalipto que eu não recomendo é o Citriodora, conhecido como eucalipto cheiroso, aquele em que as folhas são usadas para fazer o cheirinho, por exemplo, do desinfetante de eucalipto, aquele cheirinho da sauna, enfim. Então, quando a gente coloca a matéria orgânica desse tipo de eucalipto no solo da agrofloresta, aí pode ser tóxico. Então, só não use o eucalipto cheiroso, o eucalipto Citriodora. Os outros pode usar à vontade, sendo que nós usamos então o Urograndes. Outra pergunta: as frutíferas de vocês foram enxertadas? Algumas sim, outras não. Foi bem variado.
Aconteceu uma coisa assim meio ruim com algumas enxertadas, as cítricas, porque geralmente o cavalo, né, a base dela é aquele limãozinho capeta, né? E depois vem o enxerto, então. E aí, às vezes, morreu o enxerto, mas o limãozinho capeta não morre nunca. Então, a gente ficou com um monte de limãozinho capeta, que depois a gente vai ter que remover alguns e replantar. Porque, realmente, quando você planta, né? A gente plantou quase 200 pés de frutíferas, vai acontecer de alguns não sobreviverem, principalmente porque houve épocas da seca em que nossa irrigação não funcionou perfeitamente. Em breve vamos colocar um vídeo sobre a irrigação da agrofloresta, que estamos trabalhando nela, recuperando ela todinha. Outra pergunta: houve correção e adubação inicial do solo? Sim, tinha esquecido de falar disso. A gente colocou pó de rocha, e na hora de plantar as mudas de frutíferas, bocache também. E depois, nas entrelinhas onde a gente plantava a horta, a gente sempre completava, né, na hora que fazia o canteiro, com um pouquinho de bocache ou um pouquinho de cama de frango. Porque as hortaliças, né, e algumas delas são bem exigentes. E como o solo daqui estava exageradamente assim empobrecido, então era necessário sempre ir adicionando isso. Com o tempo, o solo vai melhorando e cada vez você tem que adicionar menos. Mas para a horta, em todos os momentos que a gente refez um canteiro, a gente adicionava ou bocache ou cama de frango, às vezes variando. E nas linhas de árvore, foi só da primeira vez que a gente colocou bocache e pó de rocha. Eventualmente, quando uma arvorezinha morria, a gente substituía e a gente também, naquela cova ali, a gente colocava um adubo, tá bom? Após a adubação inicial do solo, foram feitas outras adubações também nas linhas de árvore, não só na parte das entrelinhas em que havia a horta. Foram feitas pelo menos 2, que eu me recordo no momento, sendo que a última delas foi 2 anos atrás, foi no ano retrasado. E essa última adubação eu fiz de acordo com o que eu aprendi numa oficina de café, de plantio e manejo do café, que eu fiz aqui na região. E foram usados então 3 adubos. Foi usado o gesso agrícola, cuja finalidade principal é favorecer um enraizamento mais profundo das plantas. O calcário dolomítico, aí no caso não é tanto nesse caso, né, para corrigir a acidez do solo, mas sim para aportar cálcio e magnésio. E o bocache, que é o adubo orgânico, que a gente sempre usou aqui muitas vezes, né? Poderia ser cama de frango também, ou outro adubo orgânico, mas no caso nós usamos o bocache. O tempo todo ela tá aí no seu pé, né? Outra pergunta foi em relação à altura das árvores, à estratificação e ao declive do terreno. Com relação ao declive do terreno, aqui o nosso declive é muito suave, ele não é muito significativo. Vocês podem inclusive ver isso aí no vídeo, observando do ponto onde eu estou até o muro, lá no fundo. O terreno desce nesse sentido. Mas como é muito suave, nós nem nos preocupamos com esse aspecto. Aquele que tem um terreno um declive muito intenso, pode eventualmente querer fazer as linhas de árvore no sentido contrário ao declive, cruzando esse declive, para facilitar o acúmulo de água, de matéria orgânica, né? Porque o fato de haver o declive muito intenso implica uma perda, uma enxurrada, né? A água desce, levando matéria orgânica, levando o adubo, levando os minerais. Então a presença das linhas de árvore no sentido contrário, cruzando o declive, pode ser uma escolha interessante nesse caso para evitar essa perda de material. Chegaram os cachorros. Bom, essa pergunta sobre a estratificação e a altura das árvores depende também de um outro parâmetro, que é o alinhamento das linhas em relação ao solo. O ideal é fazer esse alinhamento, embora tem gente que fale que a linha deve estar alinhada norte-sul, tem gente que fala que é leste-oeste, isso daí eu particularmente não sei dizer qual que é o melhor aqui para o nosso caso. Mas nós não fizemos esse alinhamento na época, porque nós preferimos fazer de uma forma que ficasse melhor para o nosso terreno aqui, né? Então a nossa agrofloresta foi alinhada mais de acordo com a disposição do terreno. E com isso, o que aconteceu? O sol, ele faz esse percurso aqui, na diagonal assim. Então aqui é o leste, aqui é o oeste, né? E por esse motivo, então, qual foi a ideia que eu tive na época para dispor as frutíferas nas linhas de árvores?
Primeiro, a alternância de estratos, né? Isso, na verdade, independe desse alinhamento, né? Mas é um aspecto importante também. Então, por exemplo, nessa primeira linha, eu fui alternando uma frutífera de extrato alto, uma frutífera de extrato médio, outra de extrato alto, outra de extrato médio. Esse, na verdade, nem é o ideal, né? Foi o que eu fiz na época, mas o ideal seria, por exemplo, se essa é de extrato alto, essa daqui poderia ser de extrato baixo, e aí você salta o médio. Ou seja, o ideal é você saltar num extrato. Por quê? Porque depois, quando você for fazer as podas dessas frutíferas, aí você sobe a saia da de extrato mais alto e a de extrato mais baixo, então vai ficar aqui, né? Você limita a altura dela abaixo de onde começa a copa da de extrato mais alto. Então foi feita essa alternância de extratos em todas as linhas. Mas aí o que eu estava dizendo a respeito do caminho do Sol é o seguinte: como umas linhas não estão alinhadas ao percurso do Sol, a ideia que eu tive foi de colocar as árvores de porte mais alto, que é diferente de extrato, né? As árvores de porte mais alto daqui diminuindo para cá, nesse sentido aqui. Por quê? Porque se eu colocasse árvores de porte mais alto aqui, por exemplo, elas sombreariam as que estão desse lado de cá. Então, as árvores mais altas estão nessa linha daqui para cá, vai diminuindo o porte das árvores, né? E mesma coisa aqui vai diminuindo. Então, nessa diagonal aqui, contrária ao percurso do Sol, elas vêm das árvores de porte mais alto para as árvores de porte mais baixo, né? Isso tudo eu estou dizendo a respeito das frutíferas, tá? Então, eu só me preocupei em fazer esse tipo de arranjo para as frutíferas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e eu vou te sugerir mais 2. Um é só sobre o eucalipto. Gente, esse vídeo tem meia hora, mas você, se for apaixonado por agrofloresta, você não vai sentir o tempo passar. É o Newton, um especialista em agrofloresta, em agricultura sintrópica, aqui na chácara, fazendo a poda dos eucaliptos, ensinando como fazer tudo direitinho. E o outro é o resumo do curso do Sítio Semente com o João, um curso excelente que eu recomendo muito, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, em que a gente conta o que a gente aprendeu de mais importante lá na época e que foi o que nos inspirou e que nos ajudou a iniciar a nossa agrofloresta. Então vai lá no canal e confere a playlist sobre agrofloresta. E até o próximo vídeo.